com uma pergunta que eu vou te fazer agora. Seja sincero. Quem aqui se considera uma pessoa orgulhosa? Levante a mão e diga: ai. Meia dúzia só que levantou a mão. Vamos melhorar a pergunta? Vou minimizar um pouco aqui e ver se aumenta o número de pessoas. Eu quero saber quantos aqui se consideram uma pessoa mais ou menos orgulhosa. Levante a mão e diga: ai. Aumentou um pouquinho. Quem aqui se considera uma pessoa só um pouquinho orgulhosa? Pastor, só um pouquinho. Levante a mão e diga: ai. Estava mais ou menos e orgulhoso. Esse povo do culto das 19 está mais verdadeiro e sincero do que o povo da parte da manhã. Diga aleluia. Irmãos, orgulho. Não tem como você classificar uma pessoa dizendo: essa pessoa é orgulhosa e essa não é. Por que não? Porque tudo depende do dia. Todos os dias precisamos vencer o orgulho. Talvez você não teve uma atitude de alguém orgulhoso hoje, mas amanhã, quando se apresentar uma situação em que vai mexer no seu orgulho, então ele aparece. Pode ser que você ficou a semana inteira sem ter o orgulho aparecendo. Mas hoje, lá na sua casa, ontem, aconteceu uma situação e o seu orgulho apareceu. Todos os dias precisamos vencer o orgulho. Todos os dias. Eu quero conversar com os irmãos a respeito desse tema. Quantos querem ouvir, digam amém. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 4 e depois do verso 9 ao 14. O texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei de Arã, ele era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de quê, meu irmão? De lepra. Ora, as tropas de Arã haviam atacado Israel e levado a cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse para sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Diga aleluia. Naamã então foi contar para o seu senhor o que a menina israelita dissera. E depois que ele foi contar para o seu senhor, para o rei que era o líder sobre ele, o rei falou: vou fazer uma carta e vai lá então nesse profeta e vamos ver se ele vai te curar mesmo. Então o versículo 9 em diante conta como foi que Naamã ele chegou diante do profeta e o que aconteceu. Vamos acompanhar aqui. Então Naamã foi com os seus cavalos, carruagens, e ele parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse: vai e lave-se 7 vezes, aonde, meus irmãos? No Rio Jordão. E a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado, dizendo:
Eu estava certo de que ele sairia para receber e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e ele me curaria da lepra. Por acaso não são os rios de Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar nesses rios e ser purificado? Deu então meia volta e foi embora dali furioso. Deixa eu botar a sua cabeça para ir em uma situação semelhante a essa que aconteceu com Naamã. Na hora que Naamã, ele pede para o profeta orar por ele, o profeta fala que ele tinha que mergulhar no Rio Jordão, quantas vezes mesmo? 7 vezes. Ele fica indignado, e ele faz, sabe o que? Vira as costas, e ele faz, também agora eu não quero nada não. Você já viu alguém que ficou indignado com alguma coisa que pediu para você, e não veio do jeito que aquela pessoa queria, a sua palavra ou a situação, e a pessoa ficou indignada, falou, agora deixa para lá, não quero mais nada não. Alguém já teve isso aqui acontecendo aí de casa? Diga, ai, ai, ai. Então vamos continuar aqui o texto. Os seus servos, os servos de Naamã foram até ele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Muito mais quando ele apenas diz, lave-se e seja purificado. Assim então ele desceu ao Jordão, mergulhou, quantas vezes, irmãos? 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Diga aleluia. Consagramos este momento ao Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco. Usa a minha vida como um canal, como um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra, Senhor, e que o teu nome seja glorificado nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Irmãos, o orgulho, ele pode prejudicar em muito a vida de uma pessoa. O orgulho pode prejudicar e afetar o seu casamento. Talvez o seu casamento hoje, ele está sendo afetado por causa do orgulho. O orgulho pode atrapalhar a vida profissional de uma pessoa. Ele pode afetar os seus resultados lá no lugar onde você trabalha. O orgulho pode atrapalhar o relacionamento com os nossos irmãos na igreja. O orgulho, ele pode afetar o nosso relacionamento para com Deus. É um perigo o orgulho. Provérbios 11, verso 2 diz, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Pode ser que você esteja vivendo um tempo muito difícil, e esse tempo difícil, ele é fruto do seu orgulho. Naamã, ele vai até o profeta, meus irmãos, para que o profeta pudesse orar, para ele ser curado de uma enfermidade que ele tinha na sua pele, lepra. Mas a verdadeira cura que Naamã, ele precisava, não era da lepra que estava do lado de fora, era da lepra que ele tinha do lado de dentro. E o nome dessa lepra chamava-se orgulho. O que Deus trata na vida de Naamã
não é a cura da doença na pele. O que Deus trata na vida de Naamã é a cura da doença no coração. Quando Naamã ele é curado do orgulho, a sua pele do lado de fora ela é restaurada e se torna como a pele de uma criança. Orgulho. Existem áreas da sua vida, meu irmão, que você precisa de restauração. E a restauração que você precisa dentro da sua casa, a restauração que você precisa no seu casamento, ela irá se manifestar quando houver a cura do orgulho. A restauração do lado de fora, ela vai acontecer quando houver a transformação do lado de dentro. Áreas importantes de sua vida, como o relacionamento com irmãos, o ministério que Deus confiou nas suas mãos para você fazer, isso será restaurado quando você conseguir vencer o orgulho. Através da vida de Naamã, eu quero te mostrar como o orgulho ele se manifesta. E vamos fazer um paralelo aqui. Um paralelo olhando as atitudes de Naamã com as nossas atitudes, com base em situações que acontecem no dia a dia. E quando olharmos as atitudes de Naamã fazendo um paralelo com a nossa, nós podemos identificar: eu tenho orgulho ou eu não tenho orgulho. Primeira coisa que eu vejo que aconteceu com Naamã. Naamã ficou indignado com o profeta de Israel porque ele achava que deveria de ter preferência pela sua posição de general. Quando chega diante do profeta e o profeta trata ele de uma maneira em que ele não achava que deveria de ser tratado pela sua posição, ele fica indignado, meus irmãos. Porque afinal de contas, esse profeta não sabe quem eu sou? Eu sou um general. Olha quantas medalhas que eu tenho no meu peito, porque eu já conquistei muitas vitórias. Será que ele não viu o carro que eu parei na porta da casa dele? Não foi só isso não. Eu trouxe muitas ofertas para esse profeta e ele vai me receber dessa maneira? Isso mostra o orgulho de Naamã. A indignação que ele teve por não ter sido recebido como ele achava que ele deveria de ter sido recebido é a prova do seu orgulho. Hoje você vê uma situação igual a essa de Naamã acontecer com gente que dá carteirada. E as pessoas que dão carteirada normalmente, elas gostariam de ser recebidas de forma diferente, e elas falam bem assim: você sabe com quem você está falando? Quem trabalha em repartição pública, atende pessoas, já ouviu isso algumas vezes. Quem já ouviu, diga ai, ai, ai. Isso é a prova de uma pessoa orgulhosa. Ela precisa da carteirada, porque ela quer provar que ela tem mais valor que os outros. Deus queria tratar isso no Naamã. Deus queria tratar esse orgulho em Naamã. Eu ouvi a história de um rapaz que ele no dia do seu pagamento olhou na conta e o pagamento não entrou. Então ele foi para o trabalho e chegou no trabalho do seu setor, pegou o telefone, ligou para o departamento pessoal e esculhambou, dizendo: como que vocês fazem uma coisa dessa? Essa empresa é uma bagunça, vocês são uma cambada de desorganizado, o meu pagamento não entrou. Alguém já teve aqui um dia que o seu pagamento não entrou e você ficou indignado? Diga ai, ai, ai. Imagina o cara indignado.
E ele falou: vocês são uma cambada de irresponsáveis, eu tenho conta para pagar. E o diretor da empresa, ele saiu da sua sala e foi para o departamento pessoal para entender o que estava acontecendo. Foi um problema de sistema. E esse cara está falando no telefone e ele está liberando toda a sua indignação. Ele está falando com quem? Com o diretor que atendeu o telefone. Quando ele está jogando todas as suas insatisfações, colocando que a empresa era desorganizada, era uma bagunça, o diretor que estava do outro lado virou para ele e falou assim: amigo, você sabe com quem você está falando? E o cara falou: não me interessa com quem eu estou falando, eu quero dizer que vocês são uma cambada de desorganizado mesmo, vocês não têm responsabilidade. E o diretor esperou o cara parar de falar. E quando o cara parou de falar, ele disse: quem está falando aqui, amigo, é o diretor fulano de tal. Na hora que ele falou, o outro lado ficou mudo. Depois de alguns segundos, o cara do outro lado falou: e você, então, sabe com quem você está falando? E o diretor falou assim: não sei não. Ele disse: graças a Deus, e desligou o telefone. Pergunta para o vizinho que está do seu lado: você sabe com quem você está falando? Diga: você está falando com uma pessoa humilde de verdade. Diga aleluia. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olhe esse texto, Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia. O que precisamos, irmãos, é de abrir mão do orgulho, mesmo que nós achemos que temos direitos. Jesus abriu mão de ser chamado de Deus para se tornar igual aos homens. Isso mostra o quanto que nós precisamos aprender com Jesus a ser humildes. Naamã, ele fica indignado porque o profeta não reconhece o valor, olha, o valor entre aspas, que ele achava que ele tinha, que era um valor maior do que as outras pessoas. Então ele fica indignado: como que pode esse profeta não valorizar tudo que eu estou levando ofertas para esse cara, ele não vai, olha o que eu tenho de história como general, quantas coisas eu já conquistei, e esse profeta, ele não vai me dar valor. Sabe como é que se chama isso? Justiça própria. Quando nós estamos com o orgulho sobressaindo na nossa vida, nós queremos manifestar a justiça própria, lançando no rosto das pessoas aquilo que nós fizemos, aquilo que nós demos e aquilo que nós conquistamos. Então, como que vocês não vão me honrar dentro dessa casa, se eu fiz, sempre fiz, faço tudo para vocês? Como que essa empresa não vai dar para mim o que eu estou pedindo? Olha, eu dei a minha vida por esse negócio. Como que eu vou
nessa igreja, quantas coisas que eu faço, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, como assim? Agora vão me tratar assim? Precisamos decidir, irmãos. Nós queremos receber a colheita pela justiça das nossas mãos, ou se nós queremos receber a colheita pela justiça que vem do alto? É uma escolha. A Bíblia diz que aonde entra a ira do homem, não se opera a justiça de Deus. Eu tenho que abrir mão da minha justiça própria e falar: Senhor, o Senhor sabe que tudo que eu fiz de todo o coração, e eu quero a recompensa que vem do Senhor para mim. Agora, ficar lançando no rosto das pessoas mostra o meu orgulho, o quanto que eu tenho de orgulho. Eu não posso, meu irmão, jamais querer utilizar alguma coisa que eu fiz pela igreja, que eu fiz por um irmão, ou que eu fiz pela obra, para achar que eu mereço alguma coisa. Porque qualquer coisa que nós fazemos para Deus, prestem atenção nisso, qualquer coisa que realizamos em prol do reino de Deus é um privilégio para nós fazer, é uma oportunidade que Deus deu para mim fazer, então é um privilégio eu fazer, irmão. Como é que eu vou lançar no rosto aquilo que foi um privilégio para mim fazer? Eu não posso. O irmão está servindo aqui, ele fala: poxa vida, eu dou a minha vida aqui, agora não me reconhece. Ô irmão, você está aqui e dando a sua vida servindo aqui, é um privilégio, porque muita gente queria estar nesse lugar que você está servindo hoje. Vocês entendem isso? Eu não posso querer ter a justiça própria, porque isso prova o meu orgulho. Deixa eu contar aqui, ó. Eu saio praticamente que toda semana para ministrar em uma igreja, para dar treinamento, aqui no Rio, fora do Rio, em outros lugares fora do Brasil. E praticamente que 90% desses lugares que eu vou para ministrar a palavra, os irmãos, eles me recebem com muita honra. Eu chego num lugar para ministrar e eles já preparam lá um banquete, uma sala, uma mesa. Aí eles estacionam o carro para mim: pastor, já tem uma vaguinha separadinha para mim lá. Depois eles começam a sentar do lado e falar dos livros. Eu li o seu livro tal, leio outro livro, acompanho tudo que você faz na internet, pastor. E aí eles estão ali e acaba aquele tempo, eu acabo de ministrar, eles me levam para comer num lugar gostoso, um restaurante bom, uma churrascaria. Eu agora tive lá nos Estados Unidos treinando algumas igrejas, e quando cada igreja que eu ia, eles me abençoavam. Eu voltei para o Brasil com um monte de presente que eles me deram. O espírito de inveja, Senhor, faz sair desse lugar. Aí pensa só, tá? Eu tô lá fora e eles fazem tudo isso. Aí eu saio de lá de fora, que é uma vez ou outra, uma vez na semana, e eu volto para cá, para a minha realidade. Volto para cá para a unção do crescimento. E quando chega aqui na unção do crescimento, ninguém fala: pastor, estou lendo seus livros todos e devorando. Quando chega aqui na unção do crescimento, nenhum irmão fala: pastor, vou estacionar o seu carro lá. Nenhum fala bem assim: pastor, eu vou te levar ali na de Lídia para comer uma pizza. Aí agora eu vou falar bem assim: dou a minha vida por esse povo, e esse povo nem me honra. Dou a vida todo domingo aqui há anos. Eu poderia fazer isso, irmão. É óbvio que eu não poderia, sabe por quê? Estar aqui para mim é um privilégio. É só eu lembrar que eu não tinha nada e eu não era nada. E estar aqui é pura bondade de Deus. Deus me tirou daquele mundão e me colocou aqui
para trazer a mensagem mais poderosa do mundo, que é a mensagem do Evangelho, para falar para uma igreja abençoada, para um povo maravilhoso. Meu irmão, é um privilégio para mim. Quem sou eu para querer exigir alguma coisa? Porque eu sei de onde Deus me tirou, eu não tinha nada. Então eu quero que você pense a mesma coisa. Você não tinha nada. Você trabalhava servindo ao diabo no mundo. Hoje Deus deu uma oportunidade. Talvez você está há 20 anos servindo essa igreja. E os 20 anos que você está servindo na igreja, você não pode usar isso como um orgulho. E dizer 20 anos e agora olha como é que me tratam. 20 anos que eu sou um privilegiado de poder lavar os pés dos meus irmãos, não importa em que área, eu sou privilegiado. Você entende? Porque eu não tinha nada e eu não era nada. O que eu aprendo aqui com Naamã? Naamã, ele achou que merecia algo melhor do que o rio de Israel. Não tem outros rios melhores para eu estar. O rio de Israel, o rio Jordão, ele era um rio pequeno e barrento. O Naamã, ele achava, eu mereço alguma coisa melhor que isso, poxa. O Abana, Farpá, lá em Damasco é melhor, eu mereço algo melhor. Tem esse pensamento? Você acha que pelo que você fez, pela história que você tem, eu mereço algo melhor? Pode ser até uma verdade. Verdade. Que Deus pode estar fazendo você receber algo pequeno, só para poder testar o tamanho do seu orgulho. Naamã mergulhar no Rio Jordão era o teste do seu orgulho. Um soldado de Naamã fala para Naamã assim: Naamã, se o profeta mandar você fazer alguma coisa difícil, claro que você faria. Como que você não vai fazer algo tão fácil como fácil? Tá aqui o Rio Jordão, tá ali, cara, é fácil. É fácil, mas vai tocar no meu orgulho. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, que o que está acontecendo com você hoje, que é menos do que você achava que você merecia, pode ser um teste que Deus está fazendo. Porque para Deus um dia te colocar sobre o muito, Ele vai testar a sua humildade e a sua fidelidade no pouco. Porque a humildade e a fidelidade no pouco, ela me habilita para um dia eu desfrutar e receber do muito. Então, como Naamã, ele vence o orgulho, porque essa história, ela é uma história que não mostra a cura da lepra apenas. Essa história mostra a vitória de Naamã sobre o orgulho. É aqui que nós vamos aprender. Como que eu consigo vencer o orgulho aprendendo com Naamã? Primeiro, Naamã, ele para refletir o que ele estava perdendo por causa do orgulho e decide mudar de direção. Quando um soldado de Naamã vê que ele estava indo embora indignado, ia perder a cura, o soldado diz: meu senhor, como que o senhor vai embora sem receber a cura? É só mergulhar no Rio Jordão, é fácil isso. E na hora que o soldado fala, a ficha de Naamã cai assim, ó, e ele pensa: eu estou perdendo a cura que eu estou lutando há anos.
Por causa de orgulho? Ah, não vou perder. A ficha caiu. A ficha de Naamã caiu porque ele estava perdendo a cura que ele estava lutando há anos por causa do orgulho. O que Naamã perdeu foi a cura. E você, o que você está perdendo por causa do orgulho? Você está perdendo o seu casamento? Você está perdendo sua família por causa do orgulho? Você está perdendo uma oportunidade que Deus colocou nas suas mãos, lá naquele lugar que você trabalha, que você um dia pediu a Deus para Ele abrir essa porta para você. Você está perdendo isso por causa do orgulho. O que você está perdendo? O lindo chamado que Deus um dia confiou nas suas mãos para servir em alguma área dessa igreja. Você está perdendo isso por causa do orgulho? A ficha de Naamã caiu. E quando a ficha de Naamã caiu, ele começa a trabalhar para mudar essa história. Meus irmãos, nós precisamos começar a trabalhar para mudar essa história da nossa vida, onde precisa de restauração, deixando o orgulho de lado. Olha a segunda coisa que eu vejo Naamã fazer. Naamã, ele precisou se despir de suas vestes de general e mostrar a sua lepra. Isso é a prova de alguém que está começando a abrir mão do orgulho e vencê-lo. Porque a farda de Naamã escondia sua lepra. E agora que ele caiu a ficha, ele precisa tirar a farda e aparecer a lepra para todo mundo que estava à sua volta ver. As pessoas sabiam que ele tinha uma doença, elas sabiam que ele tinha uma enfermidade, mas elas não sabiam como era aquela lepra. Elas não sabiam como era aquela lepra. Depois uma tia pode ajudar aqui com essa criança? Nossa do Kids, se puder. E aí, querido, eu quero dizer para você, nós temos que ficar atentos, porque se eu esconder a lepra, estou curado dela. Naamã tira a sua farda. Isso era necessário para que a cura se manifestasse. Tirar a farda e mostrar a lepra é você reconhecer quais são as áreas da sua vida que você sabe que não está bem. Reconhecer os seus erros com a sua família. Reconhecer as suas falhas e os seus erros no meio dos irmãos. Mostrar a lepra é com os seus próprios lábios você dizer: eu estou mal nessa área. Alguns dias atrás, um irmão me procurou. Ele me procurou pedindo para que eu pudesse orar por ele, porque ele estava com alguns pensamentos e alguns sentimentos que ele identificou: isso não é de Deus. Então ele me disse: pastor, eu estou pensando umas coisas e sentindo umas coisas, e eu sei que isso não é de Deus. Eu quero abrir aqui o meu coração para o pastor orar por mim, porque eu não quero isso na minha vida. Sabe o que esse irmão fez? Queremos vencer o orgulho. Vamos precisar de fazer como Naamã.
Terceiro ensinamento que eu tiro com a vida de Naamã para vencer o orgulho é que Naamã ele precisou descer ao Rio Jordão. Quantas vezes que ele precisou descer no Rio Jordão, irmão? 7 vezes. O número 7 na Bíblia, ele tem 2 significados. Significado principal. Número 7, perfeição. Deus faz toda a criação em 6 dias, e no 7º ele descansa, sua obra foi concluída. O 7 representa também continuidade até que a perfeição se manifeste. Pedro, ele pergunta para Jesus a respeito de pessoas que são meio que uma pedra no sapato, e ele fala: Senhor Jesus, aqueles irmãos que são meio chatos e uma pedra no nosso sapato. Cutuca o seu vizinho e diga assim: acho que ele está falando de você. Fala, não faz isso não. Ó Senhor Jesus, aqueles irmãos que eles são meio chatos, quantas vezes que nós devemos perdoar esses irmãos? E aí o que é que Jesus fala para o Pedro? 70 vezes 7. Ou seja, Pedro, você precisa perdoar esses irmãos quantas vezes forem necessário. 7 mergulhos de Naamã significa mergulhar quantas vezes forem necessário para que o orgulho não venha destruir uma área importante da sua vida. 7 mergulhos de Naamã, 7 vezes que eu preciso baixar a cabeça para que a lepra não destrua a minha vida. 7 mergulhos. Talvez alguém está dizendo aqui: pastor, eu não vou mais abrir mão do meu orgulho, porque lá na minha casa sou eu que sempre estou pedindo perdão. Sempre eu estou abrindo mão de tudo, pastor. Lá no meu trabalho, sempre eu que abro mão. E no final da história, todo mundo fica tranquilo e eu estou lá, ó. Chega de ser trouxa, pastor, porque eu fui muito trouxa na igreja. E agora chega, não adianta, não humilho mais. Você não deu os 7 mergulhos. E eu quero vencer o orgulho para ter a área da vida que eu quero sendo restaurada. Eu preciso descer, me humilhar, perdoar quantas vezes forem necessários. Sabe por quê? Eu quero experimentar a restauração completa. A restauração completa. Sempre eu, pastor. É porque sempre o mais crente é o que abaixa primeiro. Alguém pode dizer aleluia? 7 mergulhos de Naamã. Escute, olha, sempre o orgulho vem acompanhado de outros sentimentos. O orgulho, ele vem normalmente acompanhado da raiva. O orgulho, ele vem acompanhado da ira. Você já viu uma pessoa que ela está com o orgulho aflorado, ela fica irada facilmente? Ela fica irada. O orgulho, ele vem acompanhado de outro sentimento além da raiva e além da ira. O orgulho, ele vem acompanhado da arrogância. Uma pessoa orgulhosa, irmão, ela fica arrogante, ela levanta o nariz assim, ó, bota a mão na cintura, aponta o dedo e fala alto. É isso ou não é? A pessoa orgulhosa, ela vira arrogante. O orgulho, ele também traz junto consigo o ressentimento. O orgulho traz junto consigo o ciúme, o desprezo.
Quando Naamã dá 7 mergulhos, ele está matando cada um desses sentimentos que acompanhava o orgulho. Ele mergulha uma vez e ele abandona a raiva, 2 vezes abandona a ira, 3 vezes abandona a arrogância, 4 vezes ele abandona o ressentimento, 5 vezes ele abandona a vaidade, 7 vezes ele abandona tudo e o orgulho vai embora, e agora ele tem restauração completa. Restauração completa. 7 mergulhos. Aleluia. Mergulhar. Abre mão do orgulho. Esse orgulho, irmão, ele está te atrapalhando há anos. Só muda de situações, mas é sempre o mesmo orgulho, que ele te prejudica e ele rouba coisas importantes que Deus quer entregar para você. Por último, se eu quero aprender com Naamã como vencer o orgulho, eu preciso decidir me humilhar diante de Deus e diante das pessoas. Quer vencer o orgulho mesmo? Ou quer continuar com o orgulho te destruindo? Porque se nós queremos vencer o orgulho, precisamos aprender com Naamã a nos humilharmos diante de Deus e nos humilharmos diante das pessoas. Tem gente que fala assim: eu não me humilho diante de ninguém, eu só me humilho diante de Deus. Uma pessoa, Deus pode estar se manifestando na vida dela, para que você possa vencer o orgulho através de uma situação que envolve uma pessoa, e é o próprio Deus que está ali. Se humilhar diante das pessoas, Naamã, ele teria de fazer, sabe de que forma? Ele ficou indignado, irmão, quando o profeta falou que se ele quisesse ser curado, tinha que mergulhar no rio barrento, no rio Jordão, barrento e pequeno. Naamã fica indignado e ele sai batendo o pé, e ele diz: eu não quero é mais nada, e ele sai. Só que agora, porque ele quer vencer o orgulho, ele tem que voltar. E ele tem que voltar a dizer, sabe o quê? Tá bom, eu aceito. Ele tem que ajustar a palavra errada que ele deu. E isso era se humilhar diante das pessoas. Ô irmão, vencer o orgulho envolve você voltar atrás de uma palavra que você deu em um momento que você estava irado. Voltar atrás de uma palavra que você deu em um momento que você estava irada. Você estava por aqui, você falou uma coisa, mas você precisa mudar isso. E sabe como que você consegue mudar? Quando você vence o orgulho. Porque se você não vencer o orgulho, você morre doente, você morre leproso, mas você não dá o braço a torcer. Se humilhar diante das pessoas é dizer, passar o óleo de peroba na cara, diga aleluia, eu volto atrás. Falei besteira, falei bobagem, não era para eu ter falado dessa forma, eu volto atrás. Em nome de quê que você volta atrás? Em nome do milagre que há muitos anos eu estou buscando para a minha vida, que vai tocar a minha casa e a minha família. É por isso que eu vou voltar atrás. É por isso que eu vou voltar atrás.
Se humilhar diante de Deus é como? É reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Sem Deus eu não sou nada, meus irmãos. Ai de mim se não for o Senhor, eu reconheço isso todos os dias. Eu sou totalmente dependente de Deus. Isso é se humilhar diante do Senhor. Há um tempo atrás, um irmão, ele me procurou ali embaixo. O culto tinha acabado e ele veio: pastor, queria dar uma palavra com o pastor aqui, dar um testemunho. Eu falei: sim, irmão. E ele me disse: não, é que eu quero contar, pastor, que eu estou enfrentando umas lutas aí, eu estava passando, e eu estava ontem na minha casa orando, e lá na minha oração eu botei Deus na parede naquele dia. Eu peguei Deus e... Na hora que ele falou isso, eu falei assim: ô irmão, espera aí. Olha, ô irmão, muda o tom para eu te aconselhar, ou nem vai ter conversa aqui. Porque quem você acha que é para dizer que colocou o Deus vivo, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, quem você acha que é para dizer que colocou esse Deus na parede? Não somos nada, irmão. Se humilhar diante de Deus é reconhecer que a vontade dele tem que prevalecer sobre a minha vontade. Que seja feita a vontade dele e não a minha vontade. Quem somos nós para querer dizer para Deus o que tem que acontecer na nossa vida? Talvez você ficou indignado quando eu contei essa história desse irmão. Mas você faz a mesma coisa porque você quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer na sua vida, ao invés de se submeter ao que Ele quer direcionar você. Se humilhar diante de Deus é dizer: eu estou aqui e que seja feita na minha vida a sua vontade. Por favor, fique de pé. Não baixe as luzes ainda não baixe não. Eu quero ler aqui 3 textos com você. Preste atenção. Tiago capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Provérbios 29, verso 23: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde, esse obtém honra. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte. Quer ser exaltado? Quer ser exaltada pelo Senhor? Então se humilhe diante dele. Abra mão das suas vontades e diga: eu quero estar aberto para as suas vontades, Senhor. Se você quer reconhecer a sua dependência do Senhor, você quer reconhecer que você precisa de Deus e depende dele para todas as áreas da sua vida, eu quero que você humildemente saia do seu lugar e venha até o altar para você falar isso para ele em oração. Eu quero reconhecer